Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Trapaceiro. Capítulo 181. O quê? Kazuyama, o que você acabou de dizer? Shei de repente sentiu que sua audição estava falhando. Não conseguia acreditar no que acabará de ouvir. Eu disse que pessoas como ele deveriam morrer aqui. Ele é muito assustador. Enquanto ele estiver por perto, o ímpeto de como nunca vai desaparecer. As tradições de como são mais admiráveis do que as de qualquer outra vila ninja. Seus Kages sempre lideram na linha de frente em batalha. Vejam o Hokage da minha vila. Ele fica sentado no escritório, olhando para a bola de cristal e suspirando todos os dias. E vejam o terceiro Raikage. Sem comparação nenhuma. Kazuyama suspirou repetidamente, elogiando o terceiro Raikage enquanto zombava do terceiro Hokage, Hiruzen, que estava longe em Konogakakure, observando os relatórios de inteligência. Hiruzen, @cifrão%. Quando eu fui para a guerra, seu pirralho nem tinha nascido ainda. Então o que você está planejando fazer? Atacá-lo? Kazuyama zombou da pergunta de Shei e balançou a cabeça. Por que eu o atacaria? Você acha mesmo que Vagakure vai deixá-lo ir embora? Podemos não ser capazes de machucá-lo, mas as pessoas ainda são apenas pessoas, há um limite para sua resistência. 10.000 homens. É muita energia para drená-lo. Shei assentiu, olhando para as forças de Vagakure abaixo enquanto elas cercavam o terceiro Raikage. Então o que fazemos? Ficamos sentados e observamos. Kazuyama exibiu seu sorriso característico, cheio de malícia. Claro que não. Já que o Raikage está ocupado protegendo seus subordinados do ataque de Iva, por que não ajudar Iva a se esforçar um pouco mais? De dentro da mente coletiva de Kazuyama, não muito longe do campo de batalha, as forças de Koma ainda recuavam. Ao ver isso, ele se virou e avançou diretamente em direção a elas. O terreno amplo e aberto não oferecia cobertura, exceto por colinas rochosas esparsas. Se não fosse pelo terceiro Raikage mantendo a linha, a maioria das tropas de Komo já teria sido aniquilada naquela área exposta. Se os homens que ele está protegendo forem atacados, eu me pergunto, esse homem de força de vontade finalmente vacilará? Hehehehe. Shei riu divertidamente. Kazuyama, você é muito perverso. E gostei. Vamos, eu te dou o chakra, você ataca, e eu fico sentado curtindo o show. Sentindo a onda de chakra fluindo sobre ele, o sorriso sinistro de Kazuyama se alargou. Droga! Mais rápido! Se conseguirmos passar por esse terreno aberto, estaremos seguros. Um capitão Komo gritou ordens, incitando suas forças a recuar mais rapidamente. As tropas se dividiram em 3 grupos, cada um com cerca de 200 homens. Se conseguissem escapar, o Raikage também poderia recuar, mas nenhum deles percebeu o fantasma rondando o campo de batalha. Tudo bem, vamos começar. Liberação de cristal. Técnica do clone do cristal de Jade. De repente, dezenas de espelhos de cristal transparentes se materializaram ao redor de um dos esquadrões de Kumo em retirada. Quase invisíveis à primeira vista, eles se misturaram perfeitamente ao campo de batalha. Então, em perfeita uníssono, dezenas de figuras saíram dos espelhos. Cada um deles carregava um protetor de testa e Vagakure, com expressões frias e implacáveis. Em suas mãos, empunhavam espadas longas e reluzentes, lâminas forjadas inteiramente em cristal. Kazuyama deu um sorriso irônico. Tem muita gente sorrateira por aí. Mas já que eu fiz a jogada, Iva é quem vai levar a culpa. Ataque inimigo. Iva está nos alcançando. Defender. Defenda, Ung. O ninja de Komo tinha acabado de dar o alarme quando uma lâmina de cristal perfurou seu peito. E seu sangue imediatamente manchou a arma transparente de um vermelho profundo. Droga. Fiquem todos em guarda. Ataque inimigo. A morte desceu repentinamente sobre eles. Droga. Liberação de relâmpago. Assassinato eletromagnético. Uma onda de relâmpagos estalou pelo campo de batalha, avançando em direção aos clones. Mas em vez de se esquivar, eles se mantiveram firmes, deixando a eletricidade os envolver. Trovões ecoaram, mas os clones permaneceram completamente ilesos. Kazuyama, observando de trás, soltou um sorriso de escárnio. Os clones de cristal de Jade são feitos de cristal, duros demais para serem danificados por uma simples corrente elétrica. Ele olhou para as mãos pensativamente. Liberação de cristal. Eu realmente não sou boa em dar nomes às coisas. Esqueça. Vamos chamar este de agulha torrencial de flor de pera. Ele ergueu as mãos com as palmas voltadas uma para a outra, enquanto um cristal enorme se formava rapidamente entre elas. O chakra se expandiu, expandindo o cristal até que, rachadura. Com um estrondo ensurdecedor, ele se estilhaçou, lançando fragmentos afiados como navalhas em todas as direções. O céu se encheu de incontáveis sembons de cristal, transformando-se em uma chuva mortal que dilacerou as fileiras inimigas. Os ninjas de Komo mais próximos foram instantaneamente crivados de buracos, seus corpos desabando em montes. Aqueles que reagiram rapidamente correram para se defender. Defender. Há um ataque invisível. Liberação da terra. Parede estilo terra. Um Komujnin rapidamente formou selos de mão, levantando uma enorme parede de terra bem a tempo de bloquear muitas das Senbon que chegavam. Ah! Que diabos é isso? Apesar de suas defesas, muitos ninjas de Komo foram atingidos pela barragem, e seus gritos agonizantes ecoaram pelo campo de batalha. O som era arrepiante, mas para Kazuyama era quase melódico. O caos repentino na retaguarda imediatamente chamou a atenção das forças Iva e do terceiro Raikage. Suas reações, no entanto, foram completamente diferentes. Os ninjas de Iva ficaram animados, acreditando que seu exército estava conseguindo derrotar o inimigo. O terceiro Raikage, no entanto, estava furioso. Ele havia contido as forças inimigas para que seus homens pudessem escapar. Mas agora eles estavam sendo massacrados. Droga! Não vou deixar você fazer o que quer.
Morrer, um raio irrompeu de seu corpo, sua armadura crepitando com poder bruto. Em um instante, ele se transformou em uma máquina de matar implacável. Uff! Uma fera presa atacando-os zombou Kak. Todos recuem. Usem ataques à distância para derrotá-lo. Sob seu comando, as forças de Iva mudaram de tática. Ampliaram a formação, lançando shurikens, marcadores explosivos e jutsus de uma distância segura, cercando o terceiro Raikage para mantê-lo imobilizado. Mas ele não foi chamado de escudo mais forte à toa. Em meio ao bombardeio, o terceiro Raikage não parou de se mover. Ele avançou direto pelo cerco, com o corpo imune à maioria dos ataques. Enquanto isso, o ataque de Kazuyama continuou. Seus clones e barragens de cristais de longo alcance já haviam eliminado mais de 30 ninjas de Como. O número de baixas continuava aumentando. Kazuyama, por que você não os ataca com algo mais forte? Resmungou Shei. Se precisar mesmo, deixe-me usar pó de escama. Garanto que assim que respirarem, todos cairão como moscas. A besta com cauda parecia impaciente, observando Kazuyama arremessar continuamente várias armas de cristal, shuriken, senbon e até mesmo construções enormes em forma de shuriken fa no inimigo. Shei, você não entendeu. Não posso desperdiçar uma oportunidade tão perfeita para treinar. Minha liberação de cristal ainda precisa de prática. Aqui eu até faço um dragão para você. Liberação de cristal, dragão caído do cristal dilacerante. Shei, estou realmente impressionado. Capítulo 182. Um dragão feito de cristal transparente tomou forma, sua superfície refratando a luz do sol em raios deslumbrantes. Olha, mesmo que eu não me torne um ninja com essa habilidade, nunca passarei fome. Surja, dragão branco de olhos azuis. Ha. Kazuyama pressionou a mão contra o dragão, imprimindo uma técnica nele, então balançou o braço para frente, lançando-o no ar. Shei cobriu os olhos esbugalhados com as mãos, incapaz de assistir. Ele não tinha percebido antes, mas aquele garoto era realmente convencido. O dragão atacou as fileiras inimigas, quebrando-se em inúmeros fragmentos afiados, causando danos devastadores aos ninjas de Kuma ao redor. Droga! Todos recuem rápido. Maroi, pegue os ninjas sensores e os ninjas médicos primeiro. O resto, cubra-os. Os Nin que lideravam o esquadrão gritavam ordens, mas diante da barragem implacável de clones de cristal de jade e ataques de liberação de cristal, suas contramedidas estavam se tornando cada vez mais desesperadas. Ainda resistindo? Tudo bem, vou colocar mais lenha na fogueira. Lançador de granadas com 8 ondas de agulhas. Kazuyama bateu palmas, sem formar selos, apenas canalizando o chakra bruto, condensando cristais irregulares e cheios de espinhos no ar. No instante seguinte, eles se transformaram em projéteis semelhantes a granadas e choveram sobre as forças de Como. As estruturas cristalinas de seus ataques eram incrivelmente densas, cada fragmento uma arma mortal. Para um Chunin comum atingido pela explosão, não haveria chance de sobrevivência. Não seja tão arrogante. Liberação de água, bala do dragão de água. Os Nin rapidamente formaram selos, invocando um enorme dragão aquático com uma boca aberta e vermelho sangue, avançando em direção a um dos clones. Mas embora a estratégia parecesse sensata, a realidade era muito mais cruel. Quando o dragão d'água se chocou contra um clone, estilhaçando-o em inúmeros cacos, Kazuyama sorriu ironicamente. Ele juntou as mãos em uma prece fingida, seu chakra pulsando. Em um instante, a poeira cristalina do clone destruído começou a se espalhar. Liberação de cristal era uma Kekkei Genkai que podia transformar qualquer objeto em cristal. O dragão aquático, ainda em pleno voo, foi engolido pela poeira que se espalhava, e sua forma líquida se solidificou lentamente. Os olhos dos Nin se arregalaram em choque. Droga! Kekkei Genkai? Antes que ele pudesse reagir, o dragão aquático inteiro se cristalizou completamente. Então, com o movimento rápido do pulso de Kazuyama, a fera transformada avançou em sua direção. O Kumujin ficou momentaneamente distraído, tempo suficiente para as mandíbulas do dragão se fecharem ao redor dele. Então, bum! O dragão explodiu em inúmeros estilhaços, enviando fragmentos letais para os ninjas ao redor, derrubando-os onde estavam. Nesse ponto, a batalha não passava de nada mais que o campo de treinamento pessoal de Kazuyama. Uma após a outra, várias construções de cristal tomaram forma, combinando-se perfeitamente com o ataque implacável dos clones de cristal de jade. Sob o ataque avassalador, a resistência como ruiu. Com a maioria dos inimigos mortos ou em fuga, Kazuyama finalmente interrompeu seus ataques, embora ainda houvesse uma persistente sensação de insatisfação em seus olhos. O irmão relâmpago já está ficando ansioso, não só defendendo, mas atacando agora. Parece que as forças da retaguarda foram atingidas. Isso deixou abalado. Kazuyama alçou voo novamente, examinando o campo de batalha abaixo. Cercado por inimigos, o terceiro Raikage enlouquecera, desencadeando um ataque implacável. Mesmo bloqueado, seu domínio da técnica punhalada infernal, perfuração de 4 dedos o transformou em um turbilhão de destruição. Gostaria de saber como estão as coisas na Terra das Águas Quentes. A esta altura, Mamba Negra já deveria ter entregue minhas informações para Tsunade. O que ele não sabia é que a Terra das Águas Quentes já havia se tornado um campo de batalha. Droga! Esses ninjas de Konoha perderam a cabeça? Como ousam revidar quando estão em menor número? Dodai, diga a todos para se dividirem em esquadrões menores e contra-atacarem. Mate todos os ninjas de Konoha que você encontrar. O filho do Raikage tinha acabado de receber um relatório. A guarnição de como fora da Terra das Águas Quentes havia sofrido um ataque em grande escala. Konoha mobilizou todo o seu exército, atacando com ferocidade inesperada. Liderado por Tsunade e suas forças, o ataque já estava avançando profundamente na região. A que estava comendo quase virou a mesa de raiva, quase provocando um ataque acidental com bolinhos de arroz. Felizmente, a Bi perspicaz ao lado dele pegou todos os bolinhos de arroz antes que caíssem no chão. Bi, pare de encher a cara. Siga-me até a linha de frente.
Dessa vez, vou acabar com Tsunade e aquele pirralho de cabelo amarelo. Arrastando Killer Bee consigo, a correu em direção à saída. Dodai, porém, franziu a testa. Algo parecia estranho. Espere um minuto. Isso não faz sentido. Do que você está falando, Dodai? Dodai respirou fundo, com a mente a mil. Estou dizendo que isso não parece certo. Por muito tempo, além de pequenas escaramuças quando Tsunade chegou, Konoha esteve na defensiva. E agora, de repente, eles lançam um contra-ataque em grande escala. Isso é suspeito. A estreitou os olhos, sua raiva esfriando um pouco. Você acha que isso é algum tipo de armação? Mas a Terra das Águas Quentes sempre esteve sob nosso controle. Mesmo que estivessem planejando algo, por que atacariam diretamente a gente? Dodai hesitou, tinha razão. Como havia dominado a Terra das Águas Quentes por muito tempo. Se Konoha estivesse tramando algo, eles teriam tentado atraí-los para fora da região, não diretamente para a batalha. A menos que toda a guerra tivesse mudado. A Terra da Grama? A Terra dos Rios? Konoha teria levado vantagem em algum lugar? Ou? O rosto de Dodai ficou pálido de repente. Há quanto tempo não recebemos informações da Terra dos Campos de Arroz? Ai e Killer Bee trocaram olhares confusos. A Terra dos Arrozais? Essa é uma das nossas bases, não é? Mas no momento em que Dodai mencionou isso, eles perceberam que não ouviam nenhuma atualização da região há algum tempo. A expressão de A ficou sombria. Você está dizendo que algo aconteceu com o pai? Mas as forças de Konoha estão aqui. Como puderam enviar tropas para a Terra dos Campos de Arroz? Isso não faz sentido. Antes que ele pudesse terminar, Dodai o interrompeu com a voz grave. E se não fosse Konoha? Pense nisso. No início da guerra, Iva lutou muito contra nós na Terra dos Campos de Arroz. O rosto de A ficou escuro como carvão. O cenário descrito por Dodai não era impossível. A mudança repentina de Konoha da defesa para o ataque, seu avanço agressivo, se Iva já tivesse feito um movimento para outro lugar, tudo começou a fazer sentido. Droga! Eu mesmo levarei as tropas para a Terra dos Arrozais. Se aqueles desgraçados de Iva estiverem por trás disso, farei com que paguem. Alimentado pela preocupação com o pai, A explodiu em fúria. Seu peito ardia de frustração, e se Killer Bee não tivesse agarrado, ele já teria fugido. Não, você não pode ir embora. Você é o comandante-chefe. Se abandonar a Terra das Águas Quentes, as consequências serão catastróficas. Você tem que ficar aqui e repelir as forças de Konoha. Quanto à Terra dos Campos de Arroz, a expressão de Dodai era sombria. Se a guerra já tivesse eclodido ali, e se Iva estivesse liderando o ataque, a região seria uma armadilha mortal. Sem uma força esmagadora, ir até lá seria morte certa. Capítulo 183. Idiota. Idiota. Chegou a minha hora de brilhar. Irmão, não se preocupe. Seu pai também é meu pai. Me solta. Com 8 caudas ao meu lado ficarei bem. Vou mostrar ao Iva do que sou capaz. Killer Bee se ofereceu para ir para a Terra dos Campos de Arroz, com o rosto cheio de confiança. Agarrou os ombros de Killer Bee animadamente e sussurrou. Bee? Dodai também olhou para Killer Bee com total confiança nos olhos. Bee, estou contando com você. Não sei como está a situação na Terra dos Arrozais agora, então não posso enviar muita gente, continuou Dodai. Sua missão é apenas coletar informações sobre a situação específica lá. Que tal assim? Você pega 10 Nin e 2 ninja sensores. Entre, saia e avise rapidamente. Killer Bee sorriu. Não se preocupe, irmão. Nosso pai com certeza vai ficar bem. Estou indo. A e Dodai trocaram olhares enquanto observavam Killer Bee ir embora. Vamos lá. Vamos conter o ataque de Konoha, disse A. Vamos dar-lhe algum tempo. A estava ansioso por ação, e assim que ouviu as palavras de Dodai, ativou sua armadura de relâmpagos e avançou. Dodai o seguiu de perto. Logo, um esquadrão de 13 homens da guarnição de Kumo partiu em direção à Terra dos Campos de Arroz. Fronteira oriental da Terra dos Campos de Arroz. Shei. Com seu chakra me apoiando, derrotar esses caras é fácil, comentou Kazuyama. Caramba, mesmo sem meu chakra você não teria problemas. Eles são apenas Chunin, com talvez 2 ou 3 Nin, respondeu Shei. Kazuyama riu baixinho enquanto permanecia em meio aos corpos dos ninjas de Kumo. Da força de 200 homens, quase 80 haviam sucumbido ao seu bombardeio indiscriminado com liberação de cristal. A maioria dos que conseguiram escapar eram funcionários da logística, como ninjas médicos. E isso com eles se segurando. Se tivesse usado todo o seu poder, nenhum deles teria sobrevivido. Claro, a aniquilação total não era seu objetivo. Ele queria provocar o terceiro Raikage, e agora que havia conseguido, não havia necessidade de continuar. Com o cristal se dissolvendo, como presumiu que haviam sido emboscados por Iva. Ninguém jamais suspeitaria que Kazuyama havia orquestrado tudo. A batalha lá ainda está acontecendo. Deixe-os lutar. Já desabafei o suficiente. O que quer que aconteça agora não tem nada a ver comigo. Shei, vamos. Hora de voltar. Não importa o quão ansioso ele estivesse quando chegou, Kazuyama partiu com total tranquilidade. Voando alto, ele ativou a técnica de fuga transparente e desapareceu no céu, planando lentamente para longe. Shei, onde devemos dar um passeio depois que essa batalha acabar? E a Iva? O país da Terra anda vazio ultimamente. Que tal passarmos por lá e fazermos uns negócios paralelos? Um mês na Terra do Relâmpago havia deixado Kazuyama viciado na emoção de ganhar dinheiro. Afinal, era o filho de Raikage, a quem estava endividado. Que importância isso tinha para ele? Acho que você está ficando viciado nisso. Aquele pirralho do Raikage já acumulou uma dívida de 500 milhões na Terra do Relâmpago. Quando ele voltar, provavelmente será morto de pura raiva. Kazuyama sorriu. A princípio, ele fizera aquilo pela missão. Agora, era puramente pela emoção. Fazer o inimigo se endividar enquanto ele aproveitava os despojos. Não havia nada mais gratificante. Kazuyama, pare de rir. 2 quilômetros à frente, alguém está se aproximando, disse Shei, com a voz carregada de surpresa.
Kazuyama ficou surpreso. Alguém estava se movendo em direção à fronteira da Terra dos Campos de Arroz? Será que Tsunade ainda não havia lançado seu ataque à Terra das Águas Quentes? Não, com a velocidade da Mamba Negra, a informação já deveria ter chegado até ela. Não havia como ter força sobrando para enviar para cá enquanto Konoha atacava em todas as frentes. Droga, é realmente um ninja de como. Quem os lidera é o Jinchuriki do Oito Caudas. Através da mente coletiva, Kazuyama conseguia ver claramente as figuras que se aproximavam. Um homem corpulento de óculos escuros com a palavra ferro gravada no ombro, ninguém menos que Killer Bee. Uma equipe de 13? Eles não parecem reforços, apenas um esquadrão para coletar informações. Kazuyama deu uma surra nele. Se fosse qualquer outra pessoa, tudo bem, mas é o Oito Caudas. Sem perguntas, só deu uma surra nele. A voz animada de Shei ecoou de repente. Ele não fazia ideia do porquê Shei odiava tanto o Oito Caudas, mas sempre que o via, exigia uma briga. Depois de pensar um pouco, Kazuyama decidiu agir. A batalha na Terra dos Arrozais não terminaria em poucos dias. Mesmo que como não pudesse enviar reforços, Killer Bee era um recurso valioso, deixá-lo ir não era uma opção. Pares primeiro. Técnica de invocação. Longe do campo de batalha, Kazuyama ativou corajosamente seu jutsu de invocação. Com uma nuvem de fumaça branca, uma enorme piton dourada emergiu. Droga! O cara que brinca com cobras chegou. Killer Bee exclamou assim que viu a piton dourada. O ninja de como não conseguiu conter a gargalhada. Droga! É você quem está brincando com cobras. Kirin morda-o até a morte. Quem foi Kazuyama? O oficial de inteligência número 1 em Konoha, com olhos que enxergavam 8.000 li e ouvidos que ouviam 100.000 vozes. E com a boca grande do Killer Bee, não tinha como ele não perceber esse comentário. Não precisa me dizer. Kirin sibilou. Ela não entendia o que Bee queria dizer, mas a julgar pela reação de Kazuyama, não podia ser nada bom. A piton dourada avançou com uma velocidade assustadora, investindo contra o ninja de como. Droga, essa cobra é muito grande. Meu irmão estava certo, definitivamente tem alguma coisa acontecendo na Terra dos Arrozais. Senão, esse encantador de serpentes não estaria aqui. Irmãos, vamos lutar. Como líder da equipe, o comando de Killer Bee colocou os 12 ninjas de Kuma em ação. Os 2 ninjas sensores recuaram rapidamente enquanto os 10 restantes liberavam seus jutsus. Liberação de relâmpagos, pilar de relâmpagos com ilusão de relâmpagos. 3 Kumujin dispararam em direções diferentes, saltando no topo das árvores antes de ativar seus jutsus. Uma luz ofuscante irrompeu de 3 pontos, iluminando o campo de batalha. Kazuyama instintivamente protegeu os olhos. Kirin teve uma situação pior. Sendo uma cobra dourada noturna, a luz intensa forçou a soltar um rosnado de dor. Ela recuou, curvando seu corpo enorme para se proteger. Bastardo! Idiota! Já descobrimos como lidar com a sua cobra. Ataque! A voz zombeteira de Killer Bee soou enquanto o resto dos ninjas de como lançavam seus jutsus. Droga, eles estavam prontos para mim. Mas não me subestime. Capítulo 184. Diante dos raios e lâminas de vento que se aproximavam, Kazuyama rapidamente formou selos de mão e cuspiu um bocado de lama. Liberação da terra. Parede estilo terra. Uma enorme muralha de terra se ergueu, bloqueando todos os ataques. Aproveitando a oportunidade, Kazuyama cruzou os braços. Técnica do clone das sombras. Estrondo. 10 clones apareceram, saltando sobre o muro de terra e avançando em direção ao inimigo. Kirin, você está se sentindo melhor? Droga à luz. Vou matar todos eles. Kirin balançou a cabeça, a raiva queimando em seu peito. Sem esperar pelo comando de Kazuyama, ela avançou. Embora sua visão estivesse prejudicada, ela confiou em sua energia natural e olfato aguçado para mirar nos 3 ninjas brilhantes de como. Ao ver isso, Kazuyama se sentiu mais tranquilo. Rapidamente sacou várias kunai e as arremessou. O que é isso? Todos cuidado com o ataque surpresa dele. É a técnica do deus voador do trovão. Killer Bee, tendo lutado contra Kazuyama e Minato Namikaze diversas vezes, sabia muito bem o quão perigosa era a técnica. Tarde demais. Kazuyama previu a cautela deles. Desde o início, ele colocou as marcas do deus voador do trovão em todos os seus 10 clones. No momento em que a kunai deixou sua mão, ele ativou a técnica, desaparecendo em um instante e reaparecendo atrás de um dos Komujin. O selo do tigre brilhou. Ah não! Cuidado! Os olhos de Killer Bee se arregalaram de alarme. Ele sabia exatamente o que estava por vir, mas seu aviso chegou um segundo tarde demais. O Jnin estava travando um combate com um dos clones de Kazuyama, com suas armas se chocando e kunai voando em todas as direções. Mesmo percebendo o perigo, Kazuyama era rápido demais. 1000 anos de morte Rasengan. O movimento que causou medo nos guerreiros no campo de batalha deu certo. Ah! Um grito ecoou quando o Jnin foi atordoado e lançado ao ar com a ascensão Rasengan, um giro de 1800 graus antes de cair de volta. Ele desmaiou. Kazuyama retirou o selo do tigre, seu olhar percorrendo friamente o campo de batalha. Estrondo. Mas ele não era o único a se exibir. Killer Bee já havia destruído um dos clones com um poderoso golpe de espada dupla. Idiota. Tolo. Grande peixe. Seu oponente sou eu, o grande Killer Bee. Coma minhas pernas de polvo. Ele fez um gesto estranho com a mão, estendendo o indicador, o polegar e o mindinho. No segundo seguinte, várias pernas enormes de polvo emergiram atrás dele. Os tentáculos se lançaram, enrolando-se firmemente em torno de Kirin. Com as ventosas agarrando seu corpo, eles a mantiveram no lugar. Droga! De onde vieram essas pernas de polvo? Kirin finalmente alcançou o ninja de como que a cegou, prestes a engoli-lo inteiro. Mas num instante, ela foi enredada. Não importava o quanto ela lutasse, ela não conseguia se libertar dos malditos tentáculos. Cauda do 8 caudas Kirin.
Cuidado com a defesa. Assim que a voz de Kazuyama baixou, raios e lâminas de vento atingiram Kirin. Os ataques dos Nin não eram brincadeira, lançando ondas de fumaça no ar enquanto atingiam Kirin. Droga! Idiota! Não consegue se mexer, né? Torne-se um alvo. A testa de Killer Bee inchou com as veias enquanto ele colocava toda sua força para conter Kirin. Seja forte. Aguente firme. Liberação de relâmpagos, lança de trovão. Investida. Um Nin idoso rapidamente formou uma série de lanças de liberação de relâmpagos e as disparou contra Kirin. Shei, chakra. Vou teletransportar Kirin para fora daqui. Kazuyama observou cada vez mais ataques caindo sobre Kirin, com um lampejo de descontentamento em seus olhos. Ele estava prestes a ativar a técnica do deus voador do trovão. Shei nem precisou dizer nada, o chakra fluiu diretamente para ele. Técnica do deus voador do trovão. Técnica de esmagamento da cobra gigante. Antes que a lança do trovão pudesse atingir Kirin, Kazuyama pressionou sua mão contra Kirin. A enorme cobra dourada desapareceu instantaneamente. O ninja de Como ainda usando ninjutsu mal teve tempo de reagir antes que uma figura enorme aparecesse na sua frente. Sem nem mesmo gritar, ele foi esmagado até virar uma polpa sangrenta sob Kirin. Ahá, não esperava por isso, seu babaca. Tentando controlar a Kirin? Vou transformar todos vocês em tortas de carne. Teletransportar Kirin exigia muito chakra, mas com o suprimento infinito de Shei, Kazuyama não sentia exaustão. Idiota! Como você consegue teletransportar algo tão grande? Isso é demais. Espadas de liberação de relâmpago super vibrato. Um raio cobriu as longas lâminas de Killer Bee enquanto ele retraía suas pernas de polvo e avançava direto em direção a Kazuyama. Tentando lutar com lâminas. Vou te mostrar. Deus do trovão voador. A técnica do deus voador do trovão foi ativada, e Kazuyama desapareceu, apenas para reaparecer e teletransportar Kirin mais uma vez. O campo de batalha se transformou em uma dança caótica, Kazuyama oscilando entre os locais enquanto Kirin se tornava a arma suprema. Desaparecendo e reaparecendo em um instante, Kirin atacou, dessa vez engolindo o ninja como inteiro. Ela soltou uma risada calorosa. Kazuyama, você é incrível. Isso é ainda mais emocionante do que quando a princesa cobra voou. Mais. Ao ouvir a voz animada de Kirin, Kazuyama sorriu, mas quando viu a lâmina de relâmpago vindo em sua direção, riu novamente. Seu desgraçado. Você é um cachorro? Fica me perseguindo. Você acha que eu não tenho uma espada? Kazuyama concentrou seu chakra. Liberação de cristal, lâmina asa. Idiota. Tolo. Acha que é maneiro? Entre e lute, não seja um idiota. Killer Bee estava sem saber o que fazer. Nem mesmo seu irmão tinha como lidar com a técnica do deus voador do trovão, então não havia como ele conseguir. Tudo que ele podia fazer era provocá-lo. Para sua surpresa, Kazuyama se virou abruptamente e balançou o braço. Sob os óculos de sol de Killer Bee, ele viu uma espada longa de composição desconhecida. Droga! As lâminas se chocaram. As expressões de ambos os lutadores mudaram. Kazuyama de repente sentiu o braço ficar dormente. Killer Bee, por outro lado, sentiu uma força monstruosa por trás do golpe. Estou farto disto. Por que tive de lutar contigo? Estou saindo daqui. Kazuyama sacudiu seu braço dormente e desapareceu novamente. Droga! Isso não pode continuar. Todos recuem. Não o ataquem. Killer Bee sabia que seu oponente era muito traiçoeiro. Com a cobra dourada gigante, eles não tinham chance, a menos que ele utilizasse o poder do 8 caudas. Mas se ele fizesse isso, as coisas sairiam do controle. Não havia outra escolha a não ser dar a ordem de retirada. Kazuyama, no entanto, não tinha intenção de deixá-los escapar. Kirin desapareceu e reapareceu mais uma vez. Outra alma infeliz foi engolida inteira. Kazuyama, tenha cuidado. As emoções do Jinchiki do 8 caudas não estão certas. Se você insistir mais, pode acabar brigando com Geki. Capítulo 185. Shei tinha um aguçado senso de emoções. Nesse momento, ele sentiu que o Jinchiki do 8 caudas Killer Bee estava cheio de raiva beirando a loucura. Ele ainda era um Jinchiki novato, e dominar o poder do 8 caudas em tão pouco tempo já era um feito impressionante. Mas ele ainda não era um Jinchiki perfeito. Se suas emoções saíssem do controle, o 8 caudas poderia se libertar do selo e enlouquecer. Droga, Shei, você está encorajando ele. Se você não vai encorajá-lo, então vá em frente e continue. Vou esquecer o que disse. Ei, qual é? Eu não quero encarar um Geki descontrolado. É assustador. Kazuyama, é claro, não tinha intenção de deixar o 8 caudas causar alvoroço. Kirin, deixe-os ir. Kirin ainda queria persegui-los, mas Kazuyama a impediu. Kazuyama, você não vai atrás deles. Eles me machucaram muito. Kazuyama balançou a cabeça, parecendo desamparado. Não tenho chakra suficiente. Só usar a técnica do deus voador do trovão já me custou muito. O oponente ainda é um Jinchiki do 8 caudas. O que devo fazer se o 8 caudas enlouquecer? Kirin estava cheia de ressentimento, com a raiva à flor da pele. Ela nem tinha terminado de se vingar de todas as vezes que a bateram. Haverá oportunidades. Volte e descanse um pouco. Certo, mas da próxima vez que eu os encontrar, deixe-me lutar. Eu quero vingança. Com o estrondo, Kirin desapareceu em uma nuvem de fumaça branca. O clone restante de Kazuyama avançou. Seu clone não conseguiu obter vantagem na batalha, o que o fez perceber o quão forte o inimigo era. Afinal, ele havia usado um clone das sombras, que embora não fosse tão durável quanto um clone de liberação de cristal, era muito mais ágil. Dos 10 clones que ele criou, apenas 3 permaneceram no final, além daquele que Killer Bee destruiu rapidamente. Não é de se admirar que seja um Nin de como. Suas habilidades de combate corpo a corpo são realmente fortes. Após cancelar seus clones, Kazuyama desapareceu de repente e reapareceu no topo de uma árvore. Ele não esperava que Killer Bee realmente recuasse.
Usando a mente coletiva, ele começou a procurar pela localização deles. Infelizmente, só preciso bloquear vocês, hehe. Eu posso te parar sem nem lutar. Como se viu, o palpite de Kazuyama estava certo. O esquadrão de Killer Bee, embora temporariamente recuando, havia perdido apenas 3 pessoas e não tinha intenção de abandonar sua missão. Eles pararam depois de se distanciarem um pouco de Kazuyama. Bee, estamos realmente cancelando a missão? O inimigo é só um cara. Killer Bee, no entanto, olhou para seus companheiros de equipe com uma expressão séria. A missão é importante. Vamos dar a volta. Nosso objetivo é chegar à Terra dos Arrozais e coletar informações. Não podemos deixar que ele nos impeça. Todos concordaram. Quanto mais o oponente tentava detê-los, mais óbvio ficava que algo importante estava acontecendo na Terra dos Campos de Arroz. Eles tinham que descobrir o que era. As táticas da outra parte são muito flexíveis, então precisamos ter cuidado. Dessa vez, vamos dar a volta pelo sul. Killer Bee deu a ordem e todos começaram a se mexer. Kazuyama os viu mudar de curso e sorriu. Shei, traga-me mais pó paralisante para que eles fiquem no lugar. Ok, eu pego para você. Antes de persegui-lo, Kazuyama primeiro recuperou todas as kunai que havia jogado antes. Ele não retornava à vila há muito tempo e seu suprimento estava acabando. Ele precisava ser frugal. Então, ele saiu atrás de Killer Bee e com as asas de Shei aumentando sua velocidade, ele o alcançou facilmente. Afinal, enquanto eles corriam, ele voava, não havia comparação. Para se manter escondido, ele ativou a técnica de fuga transparente. O inimigo tinha um ninja sensorial, então ele precisava ter cuidado. Enquanto isso, no esquadrão de Killer Bee, Ryu, Yui, aquele garoto já nos alcançou? Os 2 ninjas sensores fecharam os olhos, entrando em um estado de percepção. Um momento depois, eles balançaram a cabeça em uníssono. Não tem ninguém por perto. Ótimo. Continue. Assim que cruzarmos a Terra das Águas Quentes, siga direto para a Terra dos Arrozais. Killer Bee soltou um suspiro de alívio. Parecia que o oponente deles havia sofrido algum dano na luta anterior. Se não estavam acompanhando, melhor ainda. Mas, sem que eles soubessem, Kazuyama estava voando logo acima deles naquele exato momento. Shei, vamos começar. Hehe, ok. O chakra aumentou e pó paralisante começou a cair. Killer Bee foi o primeiro a perceber que algo estava errado. Sua intuição era aguçada, capaz de detectar as menores perturbações. Oh, não. Todos corram. Corra. Droga. Embora ele tenha reagido rapidamente, a paralisia se espalhou por seu corpo em um instante. Os outros mal ouviram o aviso antes que eles também caíssem no chão, com os corpos formigando e sem reação. Hehehe. Você me perguntou se poderia ir para a Terra dos Campos de Arroz? Enquanto eu estiver aqui, você ficará parado. Esqueça a Terra dos Arrozais. A figura de Kazuyama emergiu lentamente com seu sorriso característico ainda nos lábios. Nesse momento, todos os 10 membros do esquadrão, incluindo Killer Bee, estavam paralisados no chão. Kazuyama, desta vez melhorei o pó paralisante. Acho que eles não vão conseguir se mexer por pelo menos 2 dias. Kazuyama sentiu satisfeito. Mas sua expressão logo escureceu. Droga, como? Eu estava planejando voltar e descansar. Agora isso foi adiado novamente. Como é que eu vou desabafar? Primeiro A e agora Killer Bee. Será que eles realmente me acham molenga? Suspirando, ele se virou para a Terra do Relâmpago, pegou um pedaço de papel e rapidamente escreveu uma carta. Então mordeu o dedo. Técnica de invocação. Uma mamba negra deslizou para frente, com seus olhos de cobra cheios de compreensão relutante. Por que você me chamou de novo? Ei, entregue uma mensagem para Tsunade por mim. É isso? Sim, basta levar esta carta para ela. A mamba negra não teve escolha. Pegou a carta com as presas e deslizou em direção à Terra das Águas Quentes. Kazuyama sorriu enquanto o observava partir. Kazuyama, o que você vai fazer agora? Estou indo para a Terra do Relâmpago para dar uma lição em Kumo. O que você está planejando? Kumo não tem apenas o 8 caudas como uma besta com cauda. Vamos mexer com o 2 caudas. Os olhos de Shei se arregalaram em descrença. Esse cara, ele estava planejando acabar com Komogakure? Depois de desencadear a fúria do 8 caudas no país das águas quentes, agora ele pretendia soltar o 2 caudas no próprio Kumo? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 186. Kazuyama, o que você está fazendo? O temperamento da Matatabi não é tão ruim assim. Não se deixe enganar pela sua aparência impetuosa. Ela tem um bom coração. Ao ouvir a atitude de Shei em relação ao 2 caudas, Kazuyama ficou um pouco surpreso. Shei, sua atitude em relação a Matatabi parece um pouco diferente. Nem preciso dizer que Matatabi não é cocô. Ela é muito gentil. Ouso dizer que ninguém desgosta dela, exceto aqueles 2 desgraçados, Shukaku e Kurama. O amor realmente pode transcender espécies. Droga! O que você está pensando? Eu trato a Matatabi como uma irmã. Kazuyama riu maliciosamente e acrescentou. Certo, ela é apenas sua irmã. Chega, Shei. Não tem problema se Matatabi ficar furioso de novo. Só se apresse e acelere. Temos que fazer isso acontecer antes que a maioria das forças de Como retornem. Vendo que Kazuyama tinha um plano, Shei parou de fazer perguntas e simplesmente forneceu mais chakra. A velocidade de voo de Kazuyama aumentou instantaneamente. O campo de batalha na Terra das Águas Quentes. Garoto de cabelo amarelo. Tsunade, venha. Eu vou lhe mostrar o orgulho dos ninjas de Kumo. Como líder de Kumo, a confrontou Tsunade diretamente enquanto Minato, como um dos principais combatentes, ficou ao seu lado. Quantas vezes você já disse isso? Não é irritante? Desta vez, vou expulsar todos vocês da Terra das Águas Quentes. Minato, distraia-o.
Tsunade mordeu o dedo e saltou para trás. No momento em que Minato viu seu movimento, ele soube exatamente o que ela estava planejando. Instantaneamente, ele jogou sua kunai em todas as direções, preparando-se para a batalha. Modo de chakra de liberação de relâmpago. Rugiu, seu corpo instantaneamente crepitando com raios, serpentes de eletricidade se enrolando ao redor dele enquanto seu poder atingia seu ápice. A expressão de Minato ficou séria. Depois de vários confrontos, ele já entendia o quão difícil era lidar com sua armadura estilo relâmpago tinha duas formas, o estado padrão, onde um raio cobria seu corpo, e o estado avançado da serpente relâmpago, onde um raio se transformava em uma longa cobra que se enrolava ao redor dele. Nesse estado, a produção de chakra foi levada ao extremo. Sua velocidade se tornou um borrão de movimento estrondoso, tornando-o incrivelmente difícil de evitar, mesmo para alguém com a técnica do deus voador do trovão. Bir, com um rugido ensurdecedor, ativou a técnica de cintilação corporal. Em um instante, ele estava bem na frente de Minato, que simultaneamente se teletransportou com a técnica do deus voador do trovão. O campo de batalha tornou-se um borrão de movimento, um jogo implacável de gato e rato. Um perseguia, o outro se esquivava, e tudo que se ouvia eram colisões rápidas, com suas silhuetas se movendo rápido demais para serem vistas. Sob a proteção de Minato, Tsunade pressionou a mão contra o chão. Técnica de invocação. Uma lesma gigante emergiu da fumaça branca. Katsuyu. Dispersem-se. Ajudem na batalha. Sim. Lei de Tsunade. O chakra de Tsunade se espalhou pelas criaturas invocadas. Essas lesmas, imbuídas de seu chakra, ajudaram seus aliados a curar ferimentos leves. Nesse ponto, ela ainda não havia atingido seu auge, então suas capacidades de cura eram limitadas. No entanto, as lesmas não serviam apenas para suporte, elas também tinham habilidades ofensivas. Com a presença deles, o campo de batalha instantaneamente ficou mais caótico. Apesar de estarem em menor número, as forças de Como mantiveram sua posição, movidas pela pura determinação. Enquanto isso, uma mamba negra deslizava rapidamente pelo campo de batalha, confiando em seu olfato aguçado para desviar de inimigo após inimigo. De repente, uma voz alta rugiu pelo campo de batalha. Técnica super multitamanho. Akimishi Torifu cresceu e se tornou um gigante, com dezenas de metros de altura. Os olhos da mamba negra brilharam. Finalmente, eu vi o alvo. E caramba, ele é enorme. Sem hesitar, acelerou, disparando em direção a Torifu. Ao alcançá-lo, a cobra deslizou direto para cima em sua perna. Torifu, envolvido no calor da batalha, de repente sentiu uma coceira estranha subindo pela perna. O que é? Está coçando muito. Instintivamente, ele estendeu a mão para coçar, mas sentiu algo se enrolar em sua mão. Ao levantá-la, ele deu de cara com uma longa cobra preta. Droga! Que diabos! Assustado, Torifu estremeceu, fazendo com que seu corpo enorme saltasse e então caísse novamente. O impacto foi como um terremoto. Tanto os ninjas de Konoha quanto os de Como ficaram desequilibrados, pegos pela onda de choque de seu movimento colossal. Quando a poeira baixou, Torifu notou que a mamba negra o olhava como se ele fosse um idiota. Não é esta cobra que entregou a carta mais cedo? Você vai entregar outro? Ei, eu te disse para não trazer isso para mim. Deixe-me ver. Torifu parou de se mover, examinando o campo de batalha em busca de Tsunade. Logo ele a avistou não muito longe, desferindo um golpe esmagador contra um escudo de borracha. Seu oponente era ninguém menos que o especialista em liberação de lava de Kumo, Dodai. Pronto. Vai, cobra. Entregue a informação para Tsunade. Com toda a sua força, Torifu arremessou a mamba negra em direção a Tsunade. O arremesso foi tão poderoso que a cobra quase foi lançada de volta para a caverna Rishi. Enquanto isso, Dodai sorriu. Uff. Tsunade, sua força bruta não vai quebrar minha liberação de lava. Enquanto eu estiver aqui, você não dará um único passo à frente. Apesar de perder um braço e ser incapaz de formar selos, Dodai ainda era um ninja elite de Kumo. Por pura determinação e domínio de seu Kekkei Genkai, ele se adaptou, aprendendo a usar a liberação de lava com apenas uma mão. Essa era a extensão de sua resiliência. Tsunade se preparou para atacar novamente quando algo chamou sua atenção. Um ponto preto apareceu no céu. Cresceu rapidamente, estendendo-se até assumir o formato de uma longa corda. Assim que os olhos de Tsunade se encheram de curiosidade, Dodai zombou. Tentando me distrair? Você quer? Ai! Suas palavras foram interrompidas por um impacto repentino e agonizante. Algo bateu na parte inferior de suas costas, causando uma dor aguda por todo seu corpo. Puta merda! Isso me assustou pra caramba. Esse cara gigante é um babaca. Hein? O que é isso? Uma almofada? Nada mal, esse sujeito é estranhamente macio. O pobre Dodai não tinha ideia de que tinha acabado de ser usado como plataforma de pouso por uma cobra. Por sorte, ele não entendia a linguagem das cobras. Caso contrário, teria ficado furioso. Tsunade finalmente reconheceu o objeto caído. Era a mesma cobra que havia entregue a última carta. A mamba negra parecia atordoada, balançando a cabeça como se quisesse clarear os sentidos. Mesmo assim, ele ainda segurava uma carta firmemente na boca. Essa carta veio de Kazuyama? Mas por que você voou para cá? Não importa ser capaz de entregar correspondência no meio de um campo de batalha. Você pode ser o mensageiro mais corajoso que já vi. Ela se aproximou rapidamente e pegou a carta. Dodai, enquanto isso, agarrou sua cintura, seu rosto contorcido de dor. Droga! De onde veio essa cobra maldita? Com isso, os olhos da mamba negra escureceram e suas presas brilharam com veneno mortal. Ele olhou feio para o Jnin de um braço só à sua frente, claramente ofendido.
Capítulo 187. Os olhos de Tsunade se arregalaram levemente quando ela terminou de ler a carta. Aquele garoto bastardo, ele fez algo grande. Sua expressão rapidamente mudou para desdém quando ela se virou para Dodai. A terra dos campos de arroz está deixando você tão ansioso? Ela cruzou os braços, o tom carregado de sarcasmo. Mandar os Jinchuriki investigarem, que ousadia da sua parte. Não é à toa que não vi nenhum vestígio dos Jinchuriki do Oito Caudas. Dodai sentiu uma inquietação repentina se instalar no peito. As palavras seguintes de Tsunade só pioraram a situação. Dodai, seu plano falhou completamente. Sua voz era ríspida e inabalável. Retirem-se da terra das águas quentes, agora. Então, sem dizer mais nada, ela investiu contra ele, seu punho estalando com força bruta. Dodai mal teve tempo de reagir. Recuou em alta velocidade, com o ataque implacável de Tsunade forçando-o a ficar na defensiva. Mas mesmo enquanto se esquivava, sua mente disparava. Será que algo aconteceu com Killer Bee? Não, impossível. Aquele time estava cheio de Jnin, e Bee é um Jinchuriki do Oito Caudas. No entanto, as palavras de Tsunade tinham peso, e a pressão que ela exercia não lhe dava tempo para pensar. Enquanto isso, a mamba negra não se dispersou. Em vez disso, investiu contra Dodai com fúria própria. Ele podia ser uma cobra, mas tinha um temperamento forte. Como Dodai ousa falar dele daquele jeito? A vingança era necessária. Tsunade lutou com agressividade crescente. A carta de Kazuyama mencionava que ele interceptou o esquadrão de como rumo à terra dos campos de arroz antes de prosseguir para investigar a terra do relâmpago. Era tempo de guerra. Tsunade não tinha escolha a não ser deixá-lo ir. Um comandante de campo de batalha tinha que tomar suas próprias decisões. O motivo pelo qual ela provocou Dodai era simples. As forças de Konoha eram menores em número. Eles podiam se dar ao luxo de se enfrentar uma ou duas vezes, mas batalhas prolongadas só levariam a perdas desnecessárias. Agora que Dodai tinha essa informação, ele reportaria a Kumo, e eles, sem dúvida, enviariam mais batedores para a terra dos arrozais. Mas, uma vez descoberta a situação, a retirada seria a única opção. A princípio, Tsunade se perguntou por que Kazuyama havia se envolvido, mas agora tudo fazia sentido. O terceiro Raikage estava travando uma batalha intensa com Iva na terra dos campos de arroz. Se as forças de Kumo na terra das águas quentes tivessem se precipitado para reforçá-los, as perdas de Kumo poderiam ter sido minimizadas. Na pior das hipóteses, teriam perdido uma base. Mas se ambos os lados se comprometessem totalmente com a guerra, o resultado seria muito menos certo. A maior parte das forças de elite de Kumo estava estacionada na terra das águas quentes, deixando a terra dos campos de arroz relativamente desprotegida. Enquanto isso, Iva havia enviado mais de 10.000 shinobi para esta batalha. O resultado em terra dos arrozais estava praticamente decidido. A única dúvida era quanto Kumo perderia. E como diz o ditado, quando a linha de frente está em caos, a retaguarda nunca está em paz. Para Konoha essa verdade era inevitável. Neste momento, na divisão raiz de Konogakakure, o terceiro Hokage estava com uma fúria mal contida, encarando Dans. Dans, eu te disse para tomar cuidado com os experimentos nas células do primeiro Hokage. Para este experimento, eu especificamente forneci 50 jovens ninjas, e agora eles estão todos mortos. Sem mencionar que seus punhos se cerraram. Como ousa usar crianças para experimentos? Parem com esse experimento imediatamente. Dans esperava essa reação assim que a notícia chegou a Hiruzen. Ele permaneceu calmo, com a voz firme. Hiruzen, você precisa entender o que estamos cultivando, disse ele. Estamos falando das células do Lorde I. Em outras palavras, da Kekkei Genkai da liberação de madeira. Ele deu um passo à frente, inabalável. A dificuldade de tal experimento é óbvia. Sem sacrifício, como pode haver recompensa? 50 vidas não significam nada se ao menos um usuário da liberação de madeira puder ser criado. Só isso já seria um sucesso. Sua expressão permaneceu indiferente. Se os adultos não servem, então as crianças servem, contanto que possam. Mas antes que ele pudesse terminar, o rugido furioso de Hiruzen sacudiu a sala. Chega, Dans. Repito, este plano deve ser cancelado imediatamente. Orochimaru deve retornar à linha de frente imediatamente. Aqueles que morreram receberão um enterro digno, e aqueles que ainda não passaram pelos experimentos terão suas memórias apagadas e poderão retornar à vila. Seu rosto estava sombrio de fúria. Se ele tivesse descoberto isso antes, essa tragédia poderia ter sido evitada. Tantas vidas perdidas em nome de um experimento, crianças usadas como cobaias. Era imperdoável. Uf, estão todos mortos agora, 50 adultos, 50 crianças, murmurou Dans. Mas o experimento já produziu dados preliminares. Se continuarmos, o sucesso está próximo. Ele não ia deixar tudo ser desperdiçado. Se desse certo, ele poderia tentar obter a liberação de madeira para si mesmo. E uma vez feito isso, se tornaria o candidato perfeito para Hokage. Eu disse para parar. Você entendeu, Dans? Ou será que minhas palavras como Hokage não têm mais peso? O ar ficou pesado enquanto uma aura poderosa emanava do terceiro Hokage. O rosto de Dan se contraiu levemente. Não havia como negar, Hiruzen ainda era uma força aterrorizante no mundo ninja. Conhecido como professor de ninjutsu e o mestre shinobi, sua força era formidável. E embora a idade já o estivesse desgastando, ele estava longe de ser fraco. Eu sou Hokage, Dans. Este experimento acabou. Enviarei meu pessoal para fechar os laboratórios e apagar todos os dados. Você faria bem em se lembrar dos meus limites, Dans. Não os ultrapasse. As palavras de Hiruzen eram implacáveis. Sua presença exalava uma aura aterrorizante. Sem que percebessem, uma pequena cobra branca espreitava num canto, observando silenciosamente a conversa. Momentos depois, ela rapidamente se esgueirou para longe. Em um laboratório nas profundezas da divisão raiz, Orochimaru estava diante de uma enorme placa de Petri, murmurando para si mesmo. Maravilhoso. Realmente funcionou.
A fusão das células de Hashirama. De repente, a pequena cobra branca apareceu em seu ombro, estalando a língua enquanto transmitia uma mensagem. Um traço de seriedade brilhou nos olhos chocados de Orochimaru. O experimento foi cancelado. Que pena. Foi claramente um sucesso. Ele suspirou e então deu um sorriso irônico. Deixa pra lá. Já fiz backup dos dados experimentais, então destruí-los não tem importância. Mas esta criança... Seu olhar caiu sobre a figura flutuando na placa de Petri, e um sorriso lento e triunfante se espalhou por seu rosto. Por um longo tempo Orochimaru apenas olhou fixamente antes de murmurar. Kazuyama, você sabe. A verdade está diante de nós. Kekkei Genkai pode ser criada. Eles ainda não são controláveis. Mas quando eu aperfeiçoar essa técnica, tudo se tornará possível. Seus olhos brilhavam de expectativa, como se ele já pudesse ver o futuro se desenrolando diante dele. Mas então sua expressão ficou fria. Maldita estação de recompensas. Como ousam me dar informações falsas? Caso contrário, o cadáver de um ninja com uma Kekkei Genkai teria me permitido dar mais um passo significativo à frente. O que ele não sabia é que o motivo pelo qual havia sido enganado não era outro senão seu discípulo mais amado. Capítulo 188. Hiruzen deixou a divisão raiz, sua raiva queimando. Danzo observou sua figura se afastando com uma expressão sombria. Sem hesitar, virou-se e caminhou em direção ao laboratório de Orochimaru. Orochimaru, como estão indo os experimentos? Empurrando a porta do laboratório, os olhos de Dan se arregalaram em descrença. A sala estava em ruínas, os equipamentos jaziam em ruínas, fumaça subia dos destroços. Em meio à destruição, Orochimaru permanecia calmo, embalando uma criança encharcada nos braços. O experimento foi um sucesso, disse Orochimaru com a voz serena. Mas eu ouvi sua conversa com Hokage. Esta criança é a única sobrevivente capaz de resistir às células do primeiro Hokage. No entanto, simplesmente suportá-las não é suficiente, ainda não sabemos se ela consegue despertar a liberação de madeira. Diante da raiva do meu sensei, destruí todos os dados experimentais. Levarei a criança comigo. O experimento ainda não acabou e preciso continuar observando-a. Os olhos de Dan brilharam com uma excitação mal contida. Orochimaru, entregue a criança para mim. Você entende o quão valioso ele é para mim se ele despertar a liberação de madeira. Os dados são irrelevantes. Tudo o que preciso está bem na minha frente. Suas emoções irromperam frenesi, euforia, ganância. Ele sabia que as células do primeiro Hokage continham a chave para o verdadeiro poder. Para replicar o legado de Hashirama, a liberação de madeira precisava ser revivida. E agora a resposta estava diante dele. Se ele conseguisse extrair as células da criança e integrá-las ao seu próprio corpo, ele também poderia suportar o poder de Hashirama e dominar a técnica que outrora dominava o campo de batalha. Eu sei o que você está pensando, disse Orochimaru friamente, mas receio que você não possa levá-lo ainda. O estado dele ainda é instável. Ele ainda está em sono profundo. Preciso de tempo para observá-lo. Você pode enviar alguém para supervisioná-lo, mas assim que eu reunir os dados necessários e ele acordar, você pode levá-lo. Seu tom não deixava espaço para discussão, aquela era sua pesquisa. Ninguém atiraria dele sem a sua permissão. Danzo hesitou antes de assentir. Ele precisava de Orochimaru para isso. Insistir no assunto agora não lhe traria nenhum benefício. Tudo bem. Vou designar alguém da divisão raiz para acompanhá-la. Assim que sua pesquisa estiver concluída, a criança será minha. Você tem um novo local de pesquisa? Precisa que eu forneça um? Sim, e deve ser perto da vila, respondeu Orochimaru. Você conhece a minha situação, posso ser chamado para o campo de batalha a qualquer momento. Sua preocupação era válida. Como um dos Sannin, ele era uma figura-chave no esforço de guerra de Konoha. Por ora, ele havia retornado sob o pretexto de estar ferido, mas a qualquer momento poderia ser mobilizado novamente. O tempo não estava a seu favor. Ele precisava de ajuda. Dan, seus subordinados podem entregar uma carta? Uma carta? Para quem? Chame de volta meu discípulo, Kazuyama Jack. Ele é meu assistente. Com ele minha pesquisa progredirá muito mais rápido. Os olhos de Dan se estreitaram ligeiramente. Ele sempre estivera de olho em Kazuyama, mas com Hiruzen e Orochimaru observando, não ousara fazer nenhum movimento. E agora Orochimaru estava pedindo para ele usar a divisão de raiz para invocar o garoto. Chato. Vou mandar alguém procurá-lo, mas não posso garantir que ele volte. Você precisa entender a situação. A informação é clara. Há uma grande batalha entre Iva na terra dos campos de arroz e Kumo. Tsunade e os outros também estão retendo Kumo na terra das águas quentes. Seu discípulo está no meio do campo de batalha. A verdadeira questão é se ele conseguirá sobreviver, quanto mais retornar. Orochimaru soltou uma risada desdenhosa diante da zombaria de Danzo. Basta enviar alguém para encontrá-lo, alguém com a técnica de fuga transparente e a técnica do deus voador do trovão. A menos que ele queira morrer, ele vai conseguir voltar. Mesmo que ele seja cercado e derrotado, ele ainda escapará. Eu sei que meu discípulo vale mais do que você. Sim, o maior talento de Kazuyama era fugir, mas Orochimaru subestimou o temperamento de seu discípulo. Depois de ser alvo de algumas investidas, o chamado Rokudenashi ficou completamente fora de controle. Neste momento, ele já estava nos portões de Komogakure. Kazuyama, você precisa ter cuidado com Matatabi. Senão, vou ficar bravo. Kazuyama olhou para Shei, nada impressionado, antes de decolar silenciosamente, abrir suas asas e desaparecer com a técnica de fuga transparente. Komogakure estava quase vazia, a maioria das tropas estava posicionada do lado de fora, deixando apenas algumas poucas pessoas restantes. Usando sua visão da mente coletiva, Kazuyama examinou a área em busca de seu alvo, o Jinchuriki do Duas Caudas e o Jito. Ela tinha mais ou menos a mesma idade que Kakashi. Não, na verdade, era um pouco mais nova.
Baseando-se nas memórias de sua vida passada, Kazuyama ativou o modo de busca no mapa. A essa altura, Yujito já era anfitriã do Duas Caudas, o que significava que provavelmente não viveria entre a população em geral. Os Jinchuriki raramente eram bem tratados. Logo, ele a avistou no pico de uma montanha fora da vila. Shei, eu a encontrei. Ali, aquela garotinha de cabelo bege. Shei seguiu seu olhar, mas pareceu confusa. Como você sabe que é ela? Não pergunte. Estou te dizendo, com certeza é ela. Sem hesitar, Kazuyama acelerou, aproximando-se de Yujito. Naquele momento, Yujito estava treinando sozinha. Ela vivia isolada na montanha, mas não se importava. Ela entendia sua situação muito bem. Uff, preciso me esforçar mais. Quero me tornar um ninja forte como Killer Bee. Seu corpo pequeno estava encharcado de suor, sua determinação inabalável. Ela não guardava ressentimento algum por sua condição de Jinchuriki, apenas a vontade de se fortalecer. Assim que terminou seu treinamento, uma onda repentina de tontura a atingiu. Antes que pudesse reagir, ela caiu em um sono profundo. Kazuyama reapareceu com um sorriso irônico nos lábios. Kazuyama, o que você está fazendo? O quê? Levá-la comigo. Você não disse que se dava bem com Matatabi? Estou dando a vocês dois uma chance de se conhecerem. O quê? Você deve estar brincando. Shei ficou alarmada. Se Yujito ativasse sua transformação em besta com cauda, toda a área seria alertada. A situação poderia se tornar desastrosa. Relaxa. Não estou dizendo para você aparecer agora. Só confie em mim, vou levá-la para um lugar legal. E esse lugar, em breve será meu. Kazuyama já havia se decidido. Ele não estava ali apenas para capturar o Duas Caudas. Ele estava de olho em algo ainda mais valioso, algo crucial para Komogakure. Capítulo 189. Kazuyama não tinha pressa em deixar a montanha. Através da mente coletiva, ele já tinha visto que vários ninjas de Komo estavam posicionados nas proximidades. Técnica do clone das sombras. Desta vez, ele criou apenas um clone. Ele o instruiu a ficar de olho em Yujito e deixar uma técnica para trás antes de partir em direção aos arredores de Komogakure. Evitar os guardas da vila enquanto transportava Yujito significava que a técnica do deus voador do trovão era a melhor opção. Com sua habilidade de voo, Kazuyama chegou rapidamente aos arredores de Komogakure, deixou as coordenadas e retornou ao pico da montanha para resgatar Yujito e escapar. Uma vez fora da Terra do Relâmpago, ele seguiu para o leste. Shei, se eu entregar o controle para você, quanto tempo você vai durar? Se eu me transformar em uma besta com cauda, posso ficar o tempo que você quiser. Ótimo. Quando chegarmos à costa, deixo isso com você. Serei seu navegador. As ações imprevisíveis de Kazuyama deixaram Shei completamente perplexo. Mesmo com toda a sua inteligência, ele não conseguia entender o que Kazuyama estava planejando. A propósito, Shei, como o pó para dormir funcionou dessa vez? Não se preocupe, ela não vai acordar por pelo menos 2 dias. E como ela está apenas dormindo, Matatabi não será acionada. Que alívio! A última coisa que preciso é do Matatabi pirando no meio da viagem. Kazuyama não ousou parar para nada além de comida, temendo que se as forças de Komo retornassem à vila muito cedo, todos os seus planos iriam por água abaixo. Na realidade, suas preocupações eram desnecessárias. A terra dos arrozais e a terra das águas quentes estavam em guerra, e ninguém esperaria que Kazuyama se esgueirasse para a terra do relâmpago para realizar um sequestro. Com o chakra de Shei o apoiando, Kazuyama levou apenas meio-dia para chegar à costa. Olhando para o vasto e infinito mar à sua frente, ele deu um pequeno sorriso. Shei, de agora em diante, conto com você. Certo. Não faço ideia do que você está planejando, mas é bom se alongar um pouco. Aí vou eu. Transformação em besta com cauda. Kazuyama gentilmente colocou Yujito de lado e soltou um rosnado baixo. Num instante, 6 asas surgiram de suas costas, envolvendo-o firmemente. Um tentáculo enorme saiu do casulo, seguido por uma cauda verde brilhante. A imensa e opressiva aura dos 7 caudas, Shei, irrompeu à medida que sua forma se expandia. Em poucos instantes, um inseto colossal de 50 metros de comprimento surgiu sobre a costa. Uau! Que sensação ótima! Kazuyama, deixe-me sair para me movimentar com mais frequência no futuro. Depois de tantos anos de inatividade, que sensação! Rugido. Shei, finalmente livre, soltou um rugido ensurdecedor em direção ao céu. Seu chakra se expandiu com o rugido, rasgando as nuvens acima. Kazuyama deu um sorriso irônico. Sem problemas, te deixo sair quando tiver oportunidade. Mas por enquanto, vamos ao que interessa. Shei, leve a garota com você. Estamos indo para o mar. Nesse momento, seus papéis se inverteram. Shei era quem estava solto, enquanto Kazuyama assumia o comando. Ok. Shei enrolou sua cauda em volta de Yujito, garantindo que ela estivesse bem presa e ilesa, antes de disparar em direção ao oceano. Kazuyama, você ainda não me disse por que estamos aqui, murmurou Shei. Não pode ser para encontrar aquele Zobu, pode? Kazuyama soltou uma risada desdenhosa. Por que eu iria querer o Três Caudas? Nosso alvo é uma ilha de tartarugas. Shei hesitou, confuso em seu tom. Uma ilha de tartarugas? Uma tartaruga pode realmente ser chamada de ilha? Qual o tamanho que ela precisa ter? Ah, é grande. Muito grande. Mas este foi criado especialmente por Kumo, e só eles podem invocá-lo. Se quisermos encontrá-lo, vamos pescar no oceano. O verdadeiro objetivo de Kazuyama era aquela ilha enorme e imóvel. Se ele conseguisse capturar a tartaruga da ilha, Como ficaria completamente consternado. Mas sequestrá-la não foi uma tarefa simples. Primeiro ele precisava cortar sua conexão com Kumo e fazê-la reconhecê-lo como seu novo mestre. Difícil? Sim. Impossível? Não para ele. Ele tinha um plano, e o primeiro passo era localizá-lo. Então eles procuraram por um dia e uma noite inteiros. Quando o sol nasceu na manhã seguinte, a voz cansada de Shei ecoou pelo céu.
Kazuyama, você está brincando comigo? Onde diabos está essa tartaruga da ilha? É um oceano sem fim. Kazuyama suspirou. Não havia muito que pudesse fazer a não ser tentar tranquilizá-lo. Aguente firme, Shei. Podemos avistá-lo a qualquer momento. Sim, sim. Só acredito quando vir, resmungou Shei. Como era ele quem voava, Kazuyama não estava nem um pouco cansado. Nossa, você é realmente cruel, me fazendo fazer todo o trabalho. Não se preocupe, Shei. Você pode descansar quando encontrarmos a tartaruga da ilha. Que escolha Shei tinha? Ele continuou voando. Enquanto isso, no campo de batalha na Terra das Águas Quentes. Aian, precisamos recuar. A equipe B voltou, e todos estão inconscientes. Toda a nossa formação na Terra dos Campos de Arroz entrou em colapso, e o Lord Raikage ainda está travando uma batalha brutal. Dentro da base de Kumo, Dodai estava sentado, coberto de bandagens pesadas, com o corpo enfraquecido pelo encontro anterior com Tsunade. Embora ferido, ele ainda estava de pé, ao contrário de muitos outros. Em condições muito melhores, cerrou os punhos ao ouvir o relato. Seu corpo inteiro tremia. Droga, pai. Ele se virou bruscamente para Dodai. Mandem todos recuarem. Estamos indo para a Terra dos Arrozais para apoiar meu pai. Dodai assentiu, mas hesitou com um traço de relutância no rosto. Se recuarmos agora, não haverá outra chance de atacar Konoha. Sabia disso muito bem. Mas seu pai estava em perigo, não havia escolha. Recuem. Salvar meu pai é prioridade. E assim como se retirou da Terra das Águas Quentes, abandonando o território que ocupava há tanto tempo. De volta ao acampamento de Konoha. A notícia se espalhou rapidamente. Assim que Tsunade ouviu, soltou uma gargalhada. Ela não estava sozinha. Toda a guarnição de Konoha explodiu em aplausos. Mas não demorou muito para que Tsunade se recuperasse. Seus pensamentos se voltaram para um certo pirralho problemático. Droga, aquele idiota ainda está na Terra do Relâmpago. Espero que ele esteja bem. Mas pensando bem, provavelmente estou me preocupando à toa. Se tem uma coisa em que ele é bom, é em fugir. Deixando o pensamento de lado, ela chamou Shirakumo e Torifo Akimichi para discutir os próximos passos. Agora que a Terra das Águas Quentes está segura, preciso retornar e relatar a missão. A defesa da linha de frente estará em suas mãos. Shirakumo riu, dando um tapinha no ombro de Torifo. Já conversei com Torifo. Voltarei com você. Quero ir para o campo de batalha na Terra dos Rios. Sou mais adequado para o combate. Ficar sentado não me convém. Tsunade não se opôs. Com a retirada de Kumo, a reconstrução seria lenta, mas a maré havia virado. Capítulo 190. Shei sobrevoava o oceano havia 2 dias. Embora não estivesse nem um pouco cansado, estava extremamente entediado. Chamei, Kazuyama. Kazuyama. Shei, estou tão entediado. Não foi surpresa. Não havia nada além de água sem fim, estendendo-se até onde a vista alcançava. O vasto vazio fez-se perguntar como Izobu conseguiu passar tantos anos no oceano sem perder a razão. Qual é o sentido do oceano? Kazuyama não respondeu, dormia profundamente. Quem disse que é preciso um corpo para dormir? Ele estava cochilando sem se preocupar com nada no mundo. Droga. Kazuyama, seu desgraçado. Eu realmente fui enganado por você. Você? De repente, algo surgiu no campo de visão de Shei. Era enorme, coberto de espinhos. Curioso, ele voou em sua direção. Ao se aproximar, percebeu que era ainda maior do que imaginara, praticamente do tamanho de uma massa de terra. Essa não pode ser a tartaruga da ilha de que Kiansha estava falando. Ela é enorme. Nossa, isso é realmente uma tartaruga? Kazuyama. Kazuyama. Droga, você está dormindo tão profundamente que não consigo te acordar. Esqueça, deixe que eu, o grande Shei, dê uma olhada primeiro. Com uma sensação de entusiasmo, Shei desceu sobre a tartaruga da ilha. Embora seu casco estivesse coberto de espinhos, ainda havia muitos lugares para pousar. Está bem vazio aqui em cima, né? Tem bicho. Algumas espécies também. Que comecem os jogos. As criaturas da Ilha da Tartaruga eram muito maiores do que as do mundo exterior e para Shei, elas não passavam de brinquedos. Em pouco tempo, o enorme besouro rinoceronte verde e blindado estava rasgando a ilha como um predador. A força de uma besta com cauda era inegável. Fosse um leão, um tigre ou um gorila, ninguém conseguia enfrentá-lo. Enquanto tocava, Shei mantinha Yujituni presa sob sua cauda, usando seu chakra para liberar pó de escamas e mantê-la adormecida. Ao mesmo tempo, ele envolvia seu corpo em chakra, impedindo-a de enfraquecer por gastar energia sem reposição. Shei, o que você está fazendo? Onde é isso? Terra? Merda. Isso é a tartaruga da ilha? De repente, Kazuyama acordou. Foi principalmente porque Shei estava se divertindo tanto que sua excitação o arrancou do seu sono profundo. Olhando através dos olhos de Shei, ele viu animais enormes vagando pela área. Não demorou muito para perceber onde estavam. Kazuyama, você ainda sabe acordar. Estou voando sobre o mar há dias. Dias? Você entendeu? Só conseguia ver água. Era tão chato. Ao ver Kazuyama acordado, Shei de repente largou o gorila com o qual estava brincando e cuspiu nele. O gorila, agora livre, não perdeu tempo e disparou. Naquele momento, apenas um pensamento o invadiu. Correr. Hahaha, faz tempo que não durmo tão bem. Desculpe, Shei. Tartaruga da ilha, tartaruga da ilha. Hahaha. Este será meu território de agora em diante. Shei, rápido, deixe-me assumir. Preciso explorar a área. A tartaruga da ilha era um tesouro raro, criado especialmente por Kumo. Se Kazuyama quisesse reivindicá-la, ainda teria muito trabalho pela frente. Tudo bem, já me diverti bastante nos últimos dias. Deixo o resto com você. Assim, a Matatabi Jinchiki, dei pó de escama extra para ela, então ela provavelmente vai dormir mais um dia. Mas é melhor você preparar comida para ela.
Mesmo que eu proteja o corpo dela com chakra, ela ainda é apenas uma criança. Kazuyama assentiu e então ele e Shei começaram a trocar de lugar. A forma massiva de Shei começou a encolher aos poucos até que ele retornou à sua forma humana. Ao mesmo tempo, com a transformação da besta com cauda desfeita, Yujito começou a cair. Kazuyama reagiu rapidamente, pegando-a antes que ela pudesse atingir o chão. Hehehe, Ilha da Tartaruga. Será que Orochimaru-sensei ficará chocado quando descobrir que eu reivindiquei tal lugar? Este é o esconderijo perfeito. Sensei, estou pensando em você. Se algum dia se cansar de Konoha, esta ilha é muito melhor que a Terra dos Arrozais. Técnica do clone das sombras. Com uma risada estranha, Kazuyama criou um clone para carregar Yujito antes de caminhar lentamente em direção à cabeça da tartaruga gigante. A Ilha da Tartaruga era única, não só era coberta por árvores e terra, como também os animais ali eram anormalmente grandes. No entanto, a fúria anterior de Shei os deixará apavorados. Não importava o tamanho de um animal, diante de uma besta com cauda, ele não passava de um inseto com o qual se brincava. Como resultado, nenhum deles ousava se aproximar de Kazuyama enquanto ele caminhava. Enquanto se movia, ele pensava nos próximos passos. Ele sabia que, como Jinchuriki, acabaria se tornando alvo de Madara e Zetsu Negro. Não tinha intenção de morrer nas mãos deles, então precisava se preparar. Embora não fosse fraco comparado a Madara, ele era tão frágil quanto um recém-nascido. Por sorte, ainda tinha tempo. Proteger a Ilha da Tartaruga foi seu primeiro passo. Ter um lugar para se esconder era crucial, e foi por isso que ele levou Yujito Ni. Apesar de ser uma Jinchuriki, Yujito ainda era apenas uma criança, em uma idade impressionável. Se tratada corretamente, ela poderia se tornar seu braço direito, ajudando-o a enfrentar Madara no futuro. Na verdade, ele não havia descartado recrutar outros Jinchuriki, mas por enquanto, Yujito era a única opção viável. Foi também por isso que ele se dispôs a deixar Orochimaru se estabelecer na Ilha da Tartaruga. De todos os seus talentos, Orochimaru se destacava na manipulação. Basta olhar para os ninjas de Otogakuri da história original, todos eles eram extremamente leais. Claro, esse era um plano para depois. Ele ainda queria resolver as coisas sozinho primeiro. Se isso falhasse, Shei sempre poderia convencer os Jinchuriki de Matatabi a ajudar. Depois de caminhar por um período desconhecido, Kazuyama finalmente chegou à tartaruga gigante. Seu corpo enorme era coberto por uma pele rochosa e coberta de musgo. Hehe, tartaruga grande, você é minha. Shei, suprima sua aura. Vou convidar a princesa serpente da caverna Rishi para me ajudar. Para romper completamente a conexão da tartaruga da ilha com Kumo, o primeiro pensamento de Kazuyama foi o Genjutsu. Com ele poderia controlar toda a ilha. Ok, vou suprimir meu chakra. Shei escondeu sua energia e Kazuyama sentou-se de pernas cruzadas, ativando sua técnica de fuga transparente para condensar energia natural. Ele murmurou, técnica da serpente enrolada. Tajitsuimi, preciso da sua ajuda. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.